Queremos saudar a todos presentes, conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Convido para, sentados mesmo, abrirmos a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, é um dos textos da sugestão de mensagens para esta noite, mas depois nós leremos também um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Primeiramente, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, apenas 2 versículos, versículo 4 e o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, estava agora há pouco ali falando com o pastor, está sentado do meu lado ali. Nós temos uma preocupação hoje muito grande com o que as pessoas estão entendendo do projeto de Deus, estão entendendo com relação ao projeto da salvação para a vida individual delas. Nos preocupa muito quando você percebe um grande número de crentes que eles não discernem o que é espiritual, eles só discernem o que é material. Apesar da operação do Espírito Santo, da manifestação rica de dons espirituais, talvez seja uma falha dos pastores mesmo desta igreja. Talvez. Esta tarde eu estava orando, aquilo que todos os crentes fazem. É normal o crente orar, não é, irmã Solange? O que é normal é o crente não orar, mas orar é normal. E eu perguntava ao senhor o que ele queria para o culto. E o Senhor me fez lembrar das 2 últimas mensagens que foram pregadas aqui domingo à noite, que alguns já esqueceram, mas não tem problema. As 2 últimas, foi a primeira, foi sobre as vestes de Jesus. Foram rasgadas pelos soldados romanos, porque Jesus era só uma mercadoria barata. É o que Ele continua sendo para muitas pessoas. Domingo passado, o pastor que esteve aqui, que não sabia o que o outro tinha pregado, ficou no mesmo veio,
sem saber de nada. E essas coisas, para quem tem um pouquinho de discernimento, chama atenção. Para quem tem um pouquinho só. Ele pregou sobre Barrabás. Entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. A troca. Trocaram o honesto pelo ladrão. Trocaram o certo pelo errado. Trocaram o inocente pelo culpado. Trocaram o limpo pelo sujo. Trocaram o bem pelo mal. Mudou o mundo que nós vivemos hoje. Pastor João está fazendo essas trocas, hein? Você está fazendo qual troca? Está fazendo. Alguns trocaram o culto por outra coisa. Alguns trocaram a oração por outra coisa. Alguns trocaram a leitura da palavra por outra coisa. O homem fazendo trocas. Porque ele é livre. Você é livre para fazer a troca que você quiser. E o Senhor falou comigo assim: continua no caminho da cruz. Foi a revelação que o Senhor me deu. Continua no caminho da cruz. É por isso que eu li o livro do profeta Isaías. Queridos, a alma e o Deus vivo só conseguem estar interligados não pela razão. A alma e o Deus vivo só conseguem estar interligados pelo único agente de união capaz de fazer essa interligação, que é o Espírito Santo. Mas onde está o segredo da alma? Onde está o segredo da vida da alma? Sabe onde está? Na inocência. Adão e Eva eram inocentes, eram como duas crianças, sem maldade. Esse é o segredo da alma. O segredo da alma está na inocência. No Éden, o homem perdeu esse segredo. Preste atenção. Quando desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e passou a ser sabido. O homem passou a ser sabido, mas ele passou a ser sabido mais para o mal do que para o bem. Por isso, Deus enviou o inocente dele, o Cordeiro inocente, para vencer o mal, para vencer a maldade, para curar nossas maldades com a inocência dele. A alma do homem só é curada com o sangue inocente de Jesus. Por quê? Por quê, pastor? Porque Jesus não tinha maldades. Jesus não tinha rancor. Você tem? Eu vou citar vários adjetivos aqui. Vê se você tem algum deles. Jesus não tinha. Ele não tinha maldades. Ele não tinha rancor. Ele não tinha ódio. Ele não tinha antipatias. Ele não tinha ciúmes. Ele não tinha orgulho. Ele não tinha prepotência. Ele não tinha vaidades. Ele não tinha ressentimentos. Ele não tinha vingança. Ele não tinha engano. Ele não tinha hipocrisia. Ele não tinha crueldade. Ele não tramava nada do mal no coração dele. Ele era inocente. Ele tomou uma bofetada, o rei da glória tomou uma bofetada de uma serva do sumo sacerdote, e ele olhou para ela e perguntou: por que me feres? É uma criancinha, pastor João, de 2 anos, que toma uma palmada do pai ou da mãe. Mamãe, por que você está me batendo? Papai, por quê?
Ele é o inocente de Deus. Ele resgatou a inocência para a alma do homem. A minha alma, a sua alma só pode ser curada destas mazelas pela inocência dele, que custou a vida dele, o sangue dele. E eu pergunto para mim primeiro: minha alma está curada dessas mazelas? Sua alma está curada? Está? Amém. Você vai para o céu. Porque o céu não é dos religiosos. O céu é dos inocentes. Glória, pois, a Ele. Louvores a Ele. Honras a Ele. Porque muitas almas já foram curadas e resgatadas e salvas pelo sangue inocente dEle. Não foi por uma placa de igreja. Se a sua alma está curada de verdade, foi pelo sangue inocente dEle, que tirou o veneno que estava nela. O projeto da salvação, meus queridos, é um tripé que ninguém quer. O projeto da salvação, a base é um tripé: amor, sofrimento e humilhação. Você quer sofrer, meu irmão? Eu não quero. Você quer ser humilhado? Também não quero. Você quer amar? Depende de quem. Mas Jesus amou, sofreu e foi humilhado. E a Bíblia diz que o seu sofrimento foi repulsivo. Repulsivo. Diz o profeta Isaías, como um de quem os homens escondiam o rosto. Não só isso, não só repulsivo, o seu sofrimento foi íntimo e longo, porque ele foi o mais indigno e o mais rejeitado. E apesar de ser repulsivo, íntimo e longo, foi um sofrimento de humilhação e com humilhação. Por quê? Porque cuspiram nele, o coroaram com espinhos e bateram nele, o desprezaram e rasgaram suas vestes. Quando teve sede, lhe deram vinagre para aguçar ainda mais a sua tortura. Foi um sofrimento físico também, porque ele foi desfigurado. Os chicotes romanos tinham um pedaço de osso na ponta, que quando batiam na carne, abriam, dilaceravam a carne. Toda a maldade dos nossos pecados estava sobre ele. Toda a maldade vil, toda a feiura das nossas iniquidades, toda a impureza nojenta estava sobre ele. Toda a nossa sujeira, mazelas, pecados, ele levou sobre si. Diz a palavra do profeta: nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos, porque a sua feiura eram as nossas feiuras nele, as suas feridas eram as nossas feridas nele, a sua dor eram nossas dores nele, sua morte era a nossa morte nele, porque ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Sendo Criador, ele foi surrado pela criatura. Amor, sofrimento e humilhação. Esse é o tripé. Desceu do céu. Jesus desceu, meus queridos, todos os degraus da humilhação, todos. Ele desceu do céu à terra. Como Deus se fez homem, como o bendito se fez maldição, reverenciado pelos anjos, foi cuspido pelos homens, como juiz dos céus e da terra, se fez vítima indefesa, como rei se fez servo. Desprezaram o amor de Deus, cuspiram neste amor, bateram neste amor, mataram este amor, enterraram este amor. Mas
ao terceiro dia. O amor ressuscitou. Pois o amor de Deus é mais forte que a morte. O amor de Deus é poderoso. O amor de Deus é onipotente. E o amor de Deus tem um nome. E o nome dele é Jesus. Se isto não for amor, semana passada, um irmão aqui da igreja me procurou. Pastor, tive um sonho e te contar. Pois não, filho, pode contar. Ele tem Deus. Conheci ele há muitos anos. Não é crente que inventa as coisas, não. Tive um sonho, pastor. Um grande anjo se apresentava diante de mim. Maravilha. Que maravilha, Deus. Resplandecia o quarto, pastor. E o anjo perguntava para mim assim, presta atenção na pergunta do anjo, hein? O anjo perguntava para mim assim, por qual setor da igreja você não quer ser julgado? O anjo perguntava para ele, por qual setor da igreja você não quer ser julgado? Aí ele respondia, mas não me falou o que ele respondeu, não. Eu perguntei para ele, você respondeu o quê? Vou te falar não, pastor. Isso é um segredo meu com o Senhor. Mas o anjo me dava uma resposta, pastor, quando eu dizia para ele qual era o setor da igreja que eu não queria ser julgado. O anjo dizia para mim assim, homens sinceros, Deus honra. Homens sinceros, Deus honra. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de muita hipocrisia, de muito fingimento. Almas estão doentes, estão contaminadas com a influência deste mundo aí fora. O Senhor me disse uma coisa nesta tarde, eu quero curar almas, não é físico não, quero curar almas. Amor, sofrimento e humilhação, o que ele enfrentou, viveu por amor a mim e você. Mas apesar de humilhação e sofrimento, ao invés de vingança, pastor João, ele ofereceu perdão. Ao invés de ódio, ele ofereceu amor. Ao invés de acusar os seus algozes, ele orou por eles e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você faz isso, irmão e irmã? Você faz isso quando alguém pisa no seu calo, fala mal de você. Você faz isso. Jesus orou na cruz. Mas eu pergunto, amados, terminando a mensagem, qual a recompensa que ele queria? Qual é a recompensa que Jesus queria por passar por tanto sofrimento, por tanta humilhação, e mesmo assim nos amar? Qual a recompensa que ele queria? A recompensa que ele queria está aqui no profeta, no versículo 11, diz assim, o trabalho, o sofrimento, a humilhação, o trabalho da alma dele, ele verá. E ficará satisfeito com seu conhecimento
o meu servo, o justo, justificará a muitos. A recompensa do amor, da humilhação e sofrimento dele é você. Sou eu. É o arrependimento sincero dos nossos corações. É nossa entrega, é nossa adoração, é nossa gratidão, é nossa alma sorrindo e nosso coração pulsando. Vem, vem, vem. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Nos unamos, queridos, nos unamos nesta hora, nesta comunhão do corpo, e celebremos com júbilo a santidade dEle. Vamos celebrar com júbilo a grandeza da excelência dEle, porque Ele sumamente se exaltou, porque Ele é verdadeiramente nossa força e nosso cântico. Ele é varão de guerra, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Jesus é Deus, é o amor de Deus, é o Salvador, é o Rei da glória.